Opa, Olá, entrou. Beleza? tudo bem? Tudo bem, tá dando pra ouvir legal aí? Tá sim. E você Legal. me ouve bem? Ouço sim. Você só tá um pouco escuro assim na parte do rosto e Não, meio aqui a iluminação não sou dos melhores aqui, né? a conexão. Vamos lá, vai dar certo. Pedro, boa noite, Pode falar. obrigada por ter aceitado o convite para essa live. Eu acho que você já está ligado como é que está funcionando, né? Que a gente está fazendo essa live desde o ano passado. E aí eu queria bater um papo histórico aí sobre a sua trajetória, mas desde lá do comecinho, né? Então eu queria que você me contasse um pouquinho como que começa a sua história, assim, como que você vai descobrindo a arte, a cultura, como que isso entrou na sua vida. É, é engraçado isso, né? Porque a gente faz os currículos, né? Os negócios lá, e a gente vai ler, a gente nem lembra das coisas. E aí, como começou mesmo, assim, até é difícil definir que fica. Às vezes vai passando tanto tempo que a gente não sabe, né? Sim. Mas boa noite, né, Rachel, todo mundo que está aí presente, quem vai assistir depois, né? Obrigado pelo convite, né? A conversa que a gente já tinha postergado, né? A gente falou, vamos conversar, daí depois acabou que a gente foi postergando, mas aí chegou o momento, né? Sim. Então, a arte, ela entrou na minha vida, assim, faz muito tempo, assim mesmo, assim. Eu comecei com criança, assim, na verdade eu fiz aula de flauta doce, que eu morei em Curitiba, né? Eu nasci aqui em Maringá, mas eu fui para Curitiba já com 6 meses de idade e fiquei lá até 2001. E aí na escola, eu estudava no colégio estadual, né? Aí teve uma ação da Escola de Belas Artes, né? De iniciação à flauta doce. Aí foi quando eu comecei assim mesmo. Acho que uns 7, não, mais. Com 10 anos, vamos dizer assim. Com 10 anos. E aí eu fiz essa aula de iniciação. Aí logo depois eu morava ali nas Mercês, em Curitiba, né? E aí tinha uma igreja lá próximo, né? Que minha mãe é católica, né? Era mais puxado pro católico antes. E aí eu comecei a fazer parte do coral lá. Ensaio sábados à tarde, né? Comecei a fazer parte do coral, cantar nas missas. E beleza. Aí em 2001 a gente veio para Maringá, voltamos, né? Aí a minha família, né, daqui, né, mora aqui, tanto parte de pai, parte de mãe. Eu fui para Curitiba devido ao meu pai, foi morar para lá, tal, trabalho. E aí chegando aqui, o primeiro ano que eu fiquei aqui, eu fui morar na casa da minha avó. E aí ela mora aqui na Zona 7 mesmo, ali perto da igreja da Santa Maria Gorete. E aí, como eu já fazia parte do coral lá em Curitiba, eu fiz o teste, porque lá não, lá era você ir no ensaio, você já fazia parte, né? Aqui tinha um teste para você fazer, e eu fiz esse teste no ano seguinte já e passei. E aí eu fiquei no coral um tempo ali, gravei um CD, participei de festival de corais aqui em Maringá, né, no Calil Haddad, na época era o Jean André que organizava, participei em Uhum. festival de corais em Gramado, Erechim, Poçadas, na Argentina, mas tudo ainda adolescente, né, e não, na verdade, com aquela visão, porra, tô trabalhando com arte, né. Era mais que criançada. Você vai lá e quer viajar e quer azucrinar. E eram poucos meninos, né? Eram assim, no máximo eram 7 meninos e tinha 40 meninas, assim. Então a gente tocava o terror na igreja, né? O padre gostava da gente e tal. E aí, ficando jovem, né? Aí eu fui desandando, né? Para os churrascos, faltava no ensaio, ia para churrasco. E acabou que eu saí, assim, né? Eu acho que com uns 15 anos ali, para 16 anos, eu saí. E aí foi a primeira fase, assim, que me veio a arte, assim mesmo, né? Uhum. Mas esse foi a iniciação, vamos dizer assim.
Uhum. Mas aí Nossa, eu depois nem teve imaginava você fazendo coral. Que engraçado, que legal saber, Pedro. gravei um CD, inclusive não tenho CD mais hoje em dia, mas eu gravei um CD. Na época o Machado tinha, o Machado Bass, ele tinha um estúdio ali no Três Marias, ficamos tipo vários meses gravando, porque era muitas vozes assim. Eu saí, já tinha passado soprano para tenor e fiz várias. Aí também nesse meio de tempo eu participei, que era o coral do Maria Goretti, mas daí como era a mesma regente, eu fui pro coral do Santa Cruz. Fiquei um tempão lá, nem estudava no Santa Cruz, né? Mas aí, como tinha poucos meninos, assim, e era muita rotatividade, né? Porque era uma atividade extracurricular, a gente ia lá para colaborar e para participar, né, dos festivais e tal. E aí eu saí um ano antes, inclusive, do pessoal ir para Itália, que o pessoal foi para Itália cantar pro Papa lá, né? E aí eu saí Uhum. antes. Mas foi essa. Hoje em dia não é mais Maria Goretti, hoje é o coral arquidiocesano. Existe até hoje o coral lá, a Sim, é Denise, o o da Elton. Denise Pimentel? Isso, Denise Pimentel, o Elton Cunico, que era o tecladista na época lá. A Denise era regente. Fiz já curso com bastante gente boa, dos Marcelo Visani, né? Teve uma outra mulher lá que eu esqueci, mas então foi mais essa iniciação mesmo, foi nessa parte, assim, né? Quando foi o primeiro contato, assim, né? Que aí o meu pai gostava muito também, né? Que eu cantava, porque daí eu de vez em quando ia pra Curitiba, né? Sempre tinha festival lá. E Uhum. aí foi essa primeira, e é uma parte realmente que, tipo assim, ninguém sabe, assim, tipo, é bem difícil. O pessoal, alguém que sabe, porque faz tempo também. Como você perguntou que começou, foi os meus primeiros contatos, mas se você for ver, eu não tinha ainda relação com hoje, assim, né? Foi uma Uhum. iniciação na arte, mas não tinha uma relação direta com hoje, assim, né? Sim. E aí, como é que continua? O que que vem depois dessa primeira fase surpreendente? Então, daí depois, lá para mais ou menos 2011, eu comecei a trabalhar com licitação, assim, né? E aí eu trabalhando com licitação, tá legal. Aí meio que em 2013 eu comecei a trabalhar com eventos, mas eventos de entretenimento. Eu trabalhei bastante em eventos na região, né? Como garçom, às vezes no bar, tal. E carregador, já descarreguei muito caminhão na vida, já. A primeira virada cultural que teve aqui em Maringá, que foi pelo estado, né? Foi ali onde é o estacionamento, né? Do terminal intermodal, ali atrás do terminal intermodal. Eu que montei aquele palco lá, aquela estrutura lá, a gente descarregou do zero, subiu o palco, desceu o palco, fez troca de na hora do Teatro Mágico, né? Foi o Teatro Mágico na época ainda, fez troca de palco, tudo. E a partir Uhum. mais ou menos desse momento, de 2013 ali, que eu comecei a trabalhar com eventos, que meio que voltou, assim. Tinha um amigo meu que ele trabalhava no marketing, e aí uma vez ele estava com um cliente de São Paulo, é um cara que veio aqui, montou uma produtora aqui, começou a fazer uns shows, e aí ia ter um show do Elvis Presley, em algum lugar, assim, o Elvis Presley cover, não lembro agora onde foi. E aí eu fui nesse show lá e com esse produtor e esse cara do marketing, que é um amigo meu, né? E aí, eu trocando ideia, desenrolei uma conversa, fiquei desenrolando com o produtor ali, como eu já estava no evento há um tempo. Aí ele falou assim, cara, por que você não começa a trabalhar com isso? E eu falei, pô, não sei. E aí ficou aquela formiguinha, né? Eu já estava Uhum. trabalhando com eventos, daí na época eu ainda fui trabalhar no Catuaí lá, que teve um bagulho do Angry Birds lá no meio, que tinha tirolesa e o escambau lá, a gente trabalhei de monitor lá, que daí não era nem na área cultural, né? Mas na área de eventos. E aí, em 2013, foi daí quando eu conheci também o Patrick, que é do Aqui Tem Bico, né? Aquitembico.com, que era um site de mão de obras, né? Tal. E aí foi nessa época, mais ou menos, ali que eu comecei com os eventos, comecei a me especializar, né, na parte de eventos, porque daí, depois que eu comecei a trabalhar de carregador, de garçom, eu comecei depois a trabalhar como chefe dos carregadores, né? Então eu sempre tive nos eventos, no backstage de grandes eventos, né? Uhum. E aí,
Em 2014, mais ou menos, eu falei assim, pô, vou ver essa questão cultural, porque daí eu comecei a lembrar, né, do coral lá, eu falava, pô, já fazia isso, já sei. E aí foi quando eu fiz um curso com Edson Pereira, Marcelo Seixas, da Lei Rouanet, da Uhum. Teoria Prática. Foi o primeiro, assim, que eu fiz, né, foi inclusive o instituto né, que tinha, né, essa ligação lá e foi o primeiro. Assim, já comecei com os dois pés, assim, comecei no mais difícil, né? Eu falei, achando, Uhum. né, não conhecia muito, né, essas questões. E aí fiz esse em 2014, isso foi no final de 2014. E aí eu comecei a me envolver, né, no setor cultural, né? É, no outro ano já também já fiz um outro curso com o Miguel de gestão de eventos, que ele dava na Assim também. Eu já comecei a estudar bastante. Foi o 2015 foi o ano que eu me formei também. Então daí eu já comecei a procurar umas pós, tal. Daí foi quando eu mapeei lá a pós de gestão cultural do Senac, né? Que mais para frente, ali em 2016, eu acho, eu vim fazer. Mas ainda em 2015, teve a movimentação da Macuco também, né? Salvo engano, era a época que a Laura estava no conselho, ainda era a presidente do conselho, Laura Chaves, né? Era presidente do conselho. E aí eu comecei a receber bastante informação, já tinha algum contato com o Miguel ali, né? Já tinha feito essas questões com o Edson e tal. E aí em 2015 ali eu fui na reunião a pré-assembleia de constituição da Macuco, né? E aí, Uhum. em outubro, eu já saí de lá como secretário. Secretário, sim. E aí, em 2015 também foi o que daí eu comecei vendo, né, a cena maringaense. Foi o primeiro edital que eu me inscrevi. Eu me inscrevi no Aniceto Mate, 2015, na categoria iniciante com itinerante em música e poesia, que na verdade veio a ser executado só lá em 2017, né? E aí Uhum. foi tipo o primeiro assim, né, a instituição mesmo. Eu fiz uma MEI, né, até na época, mas creio que foi a primeira instituição que eu tive mais ligação assim na área cultural, apesar de ser também meio que burocrático, né? Aí eu comecei estudando, eu vi que aqui na região ainda era meio fraco, né, isso, e essa questão da internet ela era bem carroça ainda, né? A gente não tinha muita bibliografia, quando tinha não alcançava, e curso era presencial. E aí, final de 2015, eu falei, não, vou trabalhar com isso mesmo, vou pro evento. E aí foi quando eu saí, que eu tinha entrado com o pessoal que trabalhava de licitação, eu fiquei um tempo, daí depois eu saí, e aí depois eu fiz uma grande licitação aqui na cidade, que foi a instalação das câmeras, super câmeras na cidade. Aí foi quando eu comecei a mexer com projetos, assim, né? E aí em Uhum. 2015 eu estava trabalhando, né, finalizando essas instalações de câmeras, eu falei, ah, mano, vou sair e vou meter o louco aí, né? Vamos atrás dos eventos, estava começando a rodar bastante, principalmente de entretenimento, né? E vamos rodar. Daí foi quando eu meti o pé, né, na carteira registrada e falei, vamos meter o louco aí agora, daqui pra frente, assim, né? E aí foi Uhum. quando eu escrevi, né, o Aniceto e comecei a ter essa relação maior com os editais e tal. E Sim. aí, 2016 foi meio, assim, meio morno ainda, porque eu ainda tava... Eu já acompanhava as reuniões do Conselho Municipal de Cultura, né? Já acompanhava a cena e tal, mas ainda não produzia, porque eu tava na fé que sairia, assim, rapidamente o Aniceto para ver se passou e tal, né? E executar. Sim. Naquela época a gente era meio ingênuo ainda, né? Não conhecia os trâmites burocráticos. Sim, E aí, mas ainda assim esse edital foi atípico, né? Não costuma demorar 2 anos para sim, sair, né? foi um gap muito grande. Foi um gap muito grande. E aí, em 2016, o Stolen Birds veio com uma proposta para a cooperativa de fazer um lançamento de disco. Foi o Uhum. Stolen Birds junto com o Rafa Moraes. E aí,
eu, como secretário da Macuco, eu fui fazer uma reunião com a Olga, na época. A Olga, Uhum. com a Leila, né, que era a diretora. E aí a gente foi, aí eles falam assim, tentamos, né, agilizar, fazer uma coisa massa ali, vocês têm estrutura e tal. Daí já era meio que segundo semestre, ele já estava acabando os pedidos deles. Eles falaram assim, ó, vocês precisam, vocês têm que pedir agora, porque naquela época eles faziam a licitação de palco e microfone pro outro ano, tipo, no final do Uhum. segundo semestre. Se vocês quiserem tal, tem que pedir agora, só que daí, tipo, o CD do Stone, acho que era o primeiro CD do Stone, tava pra sair. Daí ela falou assim, ó, eu consigo encaixar vocês na Semana da Cultura. Só que aí foi meio que, tipo, mas é sem cachê e a gente te dá tal lá. E o Stone, na verdade, ele já tava com a maioria som e luz, eles já tinham conseguido com o pop, salvo engano, naquela época. E ela falou, daí eu posso liberar, colocar vocês dentro da programação e liberar o barracão. Aí essa foi a primeira coordenação que eu assinei, assim, em Uhum. 2016. Foi a minha primeira assinatura de coordenação de projetos. Que daí foi o lançamento do Stolen Birds, que daí teve a abertura do Rafael Moraes Trio e teve o lançamento do livro da Bruna Siena, que eu não lembro o nome do livro agora, mas foi o livro, foi o lançamento do livro dela foi nesse dia também. Uhum. E aí essa foi a minha primeira produção assinada ali, no final de 2016. Aí no final de Uhum. 2016 saiu o resultado do Aniceto, né? Sim. Acho que eu nem lembro quando que foi, acho que foi em outubro de 2016, a Semana da Cultura. Deixa eu ver que eu tô com o seu currículo aqui do lado. Deixa eu ver se eu vou Mas achar, aí, né? Ah, não, mas aí foi isso, foi 2016, que daí eu fiz essa, aham. aí saiu o resultado do Aniceto, que daí que tinha contemplado o itinerante. Daí foi aquela, porque o itinerante foi bem da hora, assim. Que já foi a primeira pancada. Por quê? Porque quando eu me inscrevi, eu fui inabilitado na habilitação documental. E aí foi o. Daí eu já tinha a manha da licitação, né? E aí eu já meti o recurso e já deu bom. Já o primeiro recurso acatado, assim. E aí. Daí quando eu consegui foi um alívio, assim. Falei assim, pô, que da hora, assim, vamos executar tal. E aí fomos Uhum. executar. Foram cinco. Não lembro se foram quatro, acho que foram cinco, porque era uma exigência, né? Cinco apresentações. Foram 5 finais de semana intercalados a cada 15 dias, em 5 regiões da cidade, né? Aí a gente pegou Santa Felicidade, pegou depois o Alvorada, a Vila Operária e o outro, não lembro. O Borba Gato. E aí o descentralizado Morse foi Guatemi. Foram 5 ações, que daí eram 10 poetas e 10 bandas, né? Foi o itinerante música e poesia. Daí eram 10 bandas autorais e 10 poetas aqui da cidade, que daí a gente fez na apresentação, galera, microfone aberto e tal. E foi a primeira vez também que eu me aventurei como apresentador, porque R$ 20.000, 27,5% descontado na fonte. E Uhum. aí você não sabe fazer as coisas direito. Aí não tinha colocado apresentador. Daí falou, quem que vai apresentar? Daí chegou a última Sim. hora, eu vou ter que apresentar, né? E aí o Rones falou, itinerante foi assim, colou em vários Rones lá. A galera colou assim, deu uma aceitação massa, tipo, não foi, né? Mas foi bem da hora, assim, para aquela primeira experiência, né? Uhum. Então, E acho que tem, foi isso. Vamos ver aqui. Eu fiz uma cola também aqui, porque eu não lembro mais de nada, gente. E mas tem aí, uma coisa 2017. que. Deixa eu fazer um comentário. Tem uma coisa que me chama atenção, Pedro, porque você fala esse negócio aí de, tipo, o primeiro projeto aprovado, não sabia direito o que fazer, mas já está ali toda a essência do que você veio a trabalhar depois e trabalha até agora com o Slam, né? Uma coisa assim bem forte, né? Já tá ali com os poetas, com a música autoral, né? As bandas e tal. Isso é bem interessante, porque você vê que o negócio tá na veia mesmo, né? É um Sim, foi uma negócio questão de assim. fomento, né? A gente falou assim, pô, a galera não conhece, né? As bandas daqui. Normalmente a gente vem.
vem cover, né, tal. Daí eu falei, não, vamos apresentar. E aí a Érica é da área da letras, né? A Érica Paiva Rosa, quem não conhece aí, produtora cultural fodida da cidade aí. Sim, Ela é da área da letras, daí foi uma coisa também que a gente já tava junto. Eu falei assim, pô, aí você fica na parte artística aí, né? E aí na verdade, eu já tinha algumas bandas que eu conheci, então eu já levei o projeto inicial para essa produção. E uma coisa que eu uhum, esqueci lá de 2015 foi um ano interessante, porque foi quando eu conheci você, foi quando eu conheci mais a fundo o Miguel, conheci diversas pessoas da área que a gente fez um curso do Estado, da Secretaria de Estado da Cultura, aquele ciclo criativo lá, que foram vários dias à tarde de oficina, assim, a gente fez com a eu acho, né? Patrícia, Bittencourt, daí depois veio a Lala, tal, foi essa primeira, assim, que eu comecei a ver mesmo, assim, a Gabriel Dominato, lembro que também ele estava na área Lembro. naquela época. Então foi esse primeiro momento, 2015 também. Por isso que acho que 2015 foi ali o estouro, assim, falou, agora vai nisso mesmo, assim, né? Que daí foi essa questão de eu Uhum. formar, de eu já ter o foco de fazer essa pós aí depois, foi depois do itinerante mais ou menos. E aí fiz esses cursos, fiz diversos cursos. Sim. E eu queria, sabe, fazer uma perguntinha também, aproveitando essa coisa de 2005, sobre a criação da Macuco, assim, sabe? Porque também é um lugar em que você ainda está hoje, né? Você continua agora como presidente, né? Você está presidente, né? Isso não Isso, estava até no seu currículo. 2022. Mas como é que, assim, você de repente ali chegando, sabe? Como você está contando pra gente e tal, e aí já está envolvido, de certa forma, nessa militância, nesse coletivo, né? Que é uma coisa que você traz forte, né? Carrega forte na sua trajetória, nas suas atribuições e tal, de várias coisas que você faz. E como que é? Qual que era assim a sua expectativa, a sua ideia quando você participou de todo esse movimento, sabe? Eu queria registrar um pouquinho a fundação da Macuco, assim, a Sim, criação dela. foi assim, antes da Macuco, teve uma associação dos produtores músicos, né, aqui de Maringá, que daí o pessoal Uhum. encabeçava lá, né, fizeram. Só que aí parece que teve algumas dificuldades, porque a associação ela tem algumas limitações na proposição de projetos. Normalmente diretoria não pode propor projetos remunerados e tal. E aí Uhum. eu lembro que em 2014, quando eu fiz já esse curso com o Edson, o Edson ele já falou que eles já estavam em uma associação também ali, eu não lembro se era essa de produtores e músicos, eles falaram que já estavam estudando novas formas de juntar, né, os produtores, técnicos e artistas. E aí, nesse primeiro curso, ele já tinha falado que o formato mais adequado seria por meio de uma cooperativa. Uhum. Então, ali em 2014, o pessoal já estava estudando bastante. Tinha o pessoal do GT também, que já estava bastante ativo, né? Que daí também era Miguel, Lauro, Rafa, diversas outras pessoas, não vou lembrar todo o nome de todo mundo Eu? agora. Você, também sempre ativa, né, nos movimentos. E aí foi assim, meio que eu conheci. E aí, eu lembro que, na verdade, eu fui na reunião e ninguém queria ser nada, né? E precisava de uma diretoria provisória. E aí eu tava ali acabando de formar, assim, a minha área sempre foi da gestão também, assim, né? Eu sou formado em processos gerenciais, é um braço da administração, é um tecnológico, né? Então, minha Uhum. profissão é gestor, né? E aí eu falei, pô, vamos aí, vamos, estamos aqui, né? Daí tava ali a galera, tava, né, dando incentivo ali, falei, vamos. E aí foi bem difícil, porque no começo a gente não sabia, não tinha muito conhecimento, e a gente sempre teve um entrave aqui em Maringá, né?
que você só pode elaborar, apresentar projetos em muitos dos editais. Hoje em dia não tem em todos, mas antes era no principal, né, que era o Aniceto também, você precisava ter 2 anos, né? E não Uhum. era entendido que não era a pessoa que tinha que ter, era a empresa que estava tá aberta. Então, esses 2 primeiros anos, de 2015 a 2017 ali, a Macuco ela foi mais uma questão de formalização, por isso que ela não teve tantos eventos. De 2016 ali, teve esse da Semana da Cultura, mas não teve um recebimento, né? Então não teve uma diretamente, né, com a prefeitura, teve só a sessão ali. E aí, a partir de Uhum. 2017, que começa, né, realmente poder apresentar projetos com a cooperativa. E tanto é que daí na gestão da Laura, que foi ali a partir de 2018, começou o processo de rentabilização, né? E estruturação, né? Porque, querendo ou não, veio ali de estabilização, né? Porque ele veio de 2 primeiros anos ali sem receitas tal, e aí acabou, né? Tendo uma questão ali de contabilidade e tal, que tinha que resolver. Então aí a Laura veio com essas. Começou também as feiras de artesanato, que daí veio o núcleo de artesanato, começou a ter essas feiras, e aí o pessoal começou a se inscrever em editais, começou também a propor projetos diretos, né? E foi nesse momento ali que começou a dar uma engrenada a cooperativa, né? E Uhum. foi daí eu fiz parte na primeira gestão, né, como secretário, na segunda gestão eu fui conselheiro fiscal em um dos tempos ali. E em 2020, até por devido não continuidade, né, a Laura não tinha interesse em dar continuidade, eu acabei estando ali como presidente. E aí estamos agora, porque eu peguei também numa fase bem legal, né? Que, tipo, eu assumi em maio de 2020, então a gente já estava aí 2 meses de pandemia. E aí o Aniceto era para ter saído, né, em 2020, daí veio se arrastando até finalzinho de 2020, que daí a gente conseguiu executar em 2021, não teve esse gap. E aí, quando Uhum. estava subindo, aí deu uma mornada de novo, mas agora tá entrando os eixos aos poucos novamente, né? Estamos Uhum. voltando aí. Sim. Aí a gente volta lá para 2016. 2017, né? Que foi o itinerante. Foi fevereiro, março e abril, salvo engano. O último foi em Guatemi. Aham. 2017. Aí 2017 também foi um marco, assim, porque desde 2016 eu já vim acompanhando o conselho, né, Aham. de cultura. E aí o Conselho Municipal de Cultura. E aí em 2016 teve eleição, eu não participei da eleição, mas aí como era ano político, muita gente entrou, mas meio com um quesito ali, meio que na questão da visibilidade, né? E aí foi nesse momento que eu comecei a acompanhar como ouvinte as reuniões. Eu estava presente na maioria das reuniões, né? Não tinha essa questão do online, né, tal. Uhum. E aí eu via que muitas reuniões não se concretizavam devido ao fato de falta de quórum, né? O famoso falta de quórum que a gente que está no meio ali conhece bem, né? E Sim. aí, e aí teve as eleições para os cargos vagos ali, né? E aí, como eu fazia parte da Macuco, eu me candidatei como sociedade civil organizada. E aí foi Uhum. quando eu entrei, em 2017, foi quando eu entrei ali no conselho, no Conselho Municipal de Cultura. Ainda é Conselho de Cultura, ainda é Conselho Municipal de Cultura, que agora é Conselho Municipal de Políticas Culturais, né? Depois de 2018, que a gente. E aí o conselho foi 2017, fiquei até 2018. Aí 2018 eu tive a oportunidade de ser novamente ali, né? Porque eu podia ter, era dois mandatos, né? Seguidos que podem ter. E aí nessa segunda oportunidade eu entrei na chapa até como vice-presidente, né? O Thiago Valenciano entrou, porque como era Gov antes, aí passou ali pela Leila no comecinho, aí depois veio o Mosqueta, e aí que veio o Chico, né? Que daí, né, foi quando o Miguel entrou. E Uhum. aí, daí quando terminou 2018, entrou a nova gestão, era a gestão não Gov, e aí o pessoal tava, pô, e aí, quem vai entrar, quem vai entrar? Daí eu
falei, ah, eu vou também, mas de vice. Daí foi quando eu entrei de vice. Mas no final das contas ali, né, quando estourou a bomba, né, que perto da pandemia, daí eu estive também alguns meses como presidente do Conselho de Cultura. Você também estava lá, né, na época. A gente finalizou ali, lembro até hoje, né, 16 de março, segunda-feira, reunião de conselho lá no CAC, já inaugurando, né, o CAC, não lembro se tinha inaugurado, estava para inaugurar alguma coisa assim. E aí a gente recebeu a notícia, falou assim, ó, não pode mais reunião presencial e estamos aí até hoje, né? É, E aí foi essa a minha, já na verdade deu uma alongada no conselho, que foi essa minha passagem ali, né? Que o Crença falou, tive bastante trajetória na militância ali, né? Porque foi, acho que veio algo que venho já, né? Meu pai, ele é sindicalista, então hum, tenho primos também que são militantes aí de políticos, né? E aí eu meio que conheço, assim, né? Sempre fui, né? A gente sabe como participar ali. E eu sempre gostei dessas questões da área pública, né? Sempre participei, assim. Então foi por isso que eu sempre participei ali das discussões, né? Mas é bom, mas é complicado, né? Porque a gente é, precisa sobreviver. Isso daí dá visibilidade, mas não dá dinheiro, né? E aí vamos sim. ver também, né? Que vem tem eleição de novo, aí, ó. Se eu vou me enroscar de novo nesses negócios aí, porque eu fiquei daí meio que em hiato, assim. Desde quando eu saí do, do conselho em 2020, eu meio que me distanciei assim de algumas discussões. Tentei entrar, entrei, na verdade entrei em discussões sim, que daí eu fiz um monte de coisa na Aldir Blanc lá, até cursos, né, tipo, né, foi meio que nesse tempo ali, mas eu meio que me distanciei um pouco dessa questão aí para ver se eu conseguia dar uma ajeitada na carreira até, né? Porque como era uma carreira nova, né? Comecei em 2015 ali, né? Efetivamente 2017 não tinha ainda uma estabilidade. Não tem até hoje, né? A gente vai estar ainda capengando, né? Nossa área, tipo, né? A gente sabe É. como que a gente se lascou. E aí foi por isso que eu também dei um passo atrás ali para tentar. Aí estamos aí, né? Até hoje ali, né? Tentando. Hein, deixa eu aproveitar que o Rones Furquim fez aqui um comentário, acho que ainda sobre o itinerante música e poesia, falando que Iguatemi foi louco. Por quê? Teve Isso. alguma coisa especial, assim? Porque muito pouca coisa acontece em Iguatemi, né? Assim, a Foi gente leva a gente muito fez o poucos nossos céu. projetos para lá. Sim, então, o Iguatemi foi bem nesse sentido, de centralizar mesmo, assim, levar uma coisa diferente. A gente fez lá no Céu das Artes, que é numa beira ali de uma região que é mais, né, dizem, né, de vulnerabilidade, né? Então, daí a gente fez lá, foi massa porque, tipo, colou muita gente de Mandaguaçu também, veio uma pessoal de Maringá que foi pra lá. Pra você ter noção, a gente teve até vacinação nesse dia. O pessoal ficou sabendo que ia ter o evento, aí o pessoal da Secretaria de Saúde entrou em contato com a gente, teve vacinação. Eu não lembro se era da gripe ou da dengue, mas teve vacinação no evento, foi massa. Veio nesse último de Guatemi, foi o mais pancadão, foi o mais punk, né? Aí veio um cara que daí foi o Força Fé Ataque e Resistência e o Césio 137. Veio o cara de Jaú aí, que era batera. Nossa, foi louco porque foi massa pra caramba. Foi tipo, encerramos legal, assim. Não foi Aham. o público que a gente esperava, né? Porque a gente sempre espera muita gente, mas foi muito massa, foi um projeto muito bom que a gente conheceu vários poetas que estão com a gente até hoje, né? Vários músicos também da época, várias bandas que, tipo assim, querendo ou não, foram praticamente os últimos shows e bandas que estão até hoje. O Cambaia, velho. Cambaia participou, velho. E eu amo o Cambaia, assim. Eu gosto muito dos meninos. E aí eles estão aí até hoje, né? No corre. E é massa ver, tipo, que como foi pra cima, assim, né? Foi evoluindo e Uhum. O foi Index Sonoro participou acontecendo. também, né, do itinerante. Quem? O Index? O Index Sonora participou no Santa Felicidade.
que daí o Murilo foi que é o do que participou no último, foi poeta nesse Index Sonora. Eles gravaram ainda aquele show, né? O Felipe falou assim, ó, tem como gravar? Não, eu falei, grava lá. Ele falou, tem uma mesa de som. Daí a gente, era o Drago ainda. Aí já eles gravaram o áudio. E aquele do Santa Felicidade também foi bem massa, assim, porque é um local diferente, né? É um local que a gente não tá acostumado a chegar, né? E levar uma proposta diferente foi muito interessante lá pra... Teve muita banda boa, vixe Maria, dava saudade. Eu pensei até esse ano, falei assim, vou colocar de novo itinerante. Mas, sei lá, não sei se eu tô na vibe ainda de fazer, porque tem muito festival rolando, muito massa, com muita proposta boa. E aí a gente fica meio com o pé atrás, né? Assim. Aham. Mas deu bom, foi legal. E como é que chega o. Acho que agora você já iria para o Slam Pé Vermelho, Pedro? Quase, verdade. 2018, né? 2018 foi quando eu participei. 2017. Teve um Aniceto em 2017, se não me engano, saiu daí um Aniceto em 2017 ou começo de 2018. Não vou me recordar agora. Mas aí a Érica escreveu um projeto, que é o Batalha de Poesia. O projeto de Batalha de Poesia era um projeto de formação, né? Que daí teve 3 oficinas lá. E aí teve uma oficina com a Vic Salles, que é slammer de São Paulo, linda, maravilhosa. Com o Lucas Afonso, que daí o Lucas Afonso ele tinha há uns 2 anos antes, ou não sei se era recente, ele tinha sido campeão, né, do Slam BR, o Slam, que daí é, para quem, né, não conhece, campeonato de poesia falada, né? Ele tinha sido campeão e tinha representado o Brasil na Copa do Mundo da França. Então daí a gente trouxe esses 2 slammers e a Érica deu uma oficina introdutória. E aí a gente fez assim, a gente fez a primeira oficina da Érica, né? Depois fez uma oficina com o Lucas Afonso, ali meio que de escrita, e uma oficina de Kavik sobre o Slam. E aí a gente finalizava com uma batalha de poesia. Aí, nesse ano, acho que já era o Chico, 2018 já era o Chico, e aí ele falou assim, Pedro, foi a primeira vez que eu acho que foi no estádio até. Falou, Pedro, o seguinte, eu vi que você vai fazer a batalha, né? Porque daí, depois das oficinas, com os envolvidos, a gente fazia a batalha de poesia. Eu vi que você vai fazer a batalha, vocês não querem fazer na Flim? E aí foi que daí a gente entrou na programação da Flim, 2018. E aí chamamos o Rodrigo Siríaco, que é lá de São Paulo também, que é do Slam Rachão Poético. E aí trouxemos ele para ser o apresentador, Slam Master, né? E aí fizemos o primeiro campeonato de poesia falada do interior do Paraná, lá na Flim, no Circo Literário, né? E o Batalha de Poesia, o objetivo principal dele era que a gente instigasse, né, em outras pessoas a vontade de fazer slams. Que aconteceu? Por que nasceu? Porque a gente via batalha de sangue, né? Aqui sempre teve, né? Os caras começaram a batalha de quinta, depois batalha da AVO e tal, e aí depois teve outras batalhas, batalha do Plaza, do Sarandi e tal, batalha tinha mais um que era lá do Bosque, lá das Palmeiras. E aí a gente viu que começava a ter, que era batalha de sangue, né? E aí a galera curtia, só que dava muita treta. E aí a gente veio que meio que nessa, assim, pegou um gap, e aí falou assim, não, vamos fazer em paralelo, porque daí ali não é uma pessoa contra a outra e tal. E na época, vou contar um segredo aqui pra vocês. A gente não pensava, mas não pensava num slam. A gente pensava, tipo, numa batalha do conhecimento. Que a batalha do conhecimento, você sorteia ali, ou você tem um assunto e você coloca também do mesmo jeito 2 MCs ali, batalhando, né? E aí, só que depois a gente viu que a gente tinha ido lá pro lado do slam, que é o campeonato de poesia falada. A Érica começou a estudar mais sobre o slam, né? E aí acabou que daí a gente fez... daí a gente viu que os poetas que a gente tinha chamado era do slam e não da batalha do conhecimento. E aí, só que era isso mesmo que a gente queria. Depois, daí fizemos, né, essa batalha. E aí a intenção era que saísse dali algum slam. E aí... acabou o projeto, só que foi um projeto de final de ano.
porque era para ter sido no começo do ano, mas como foi final, teve, né, a questão do o Aniceto, ele estava meio desregulado ainda, e aí voltou a estar hoje, né, mas vai regularizar, né? Aí a gente e aí, ok, finalizou o projeto. A Erika falou assim, pô, Pedro, e aí? Eu tô vendo aí o pessoal, mas parece que não vai rolar. A galera não vai engajar. E aí? O que a gente faz? Eu falei, ó, deixar morrer é meio difícil, porque a gente investiu um tempo, né? A gente investiu um puta projeto ali, né? Fazer todo um movimento que a gente fez, que foi até na época, foi 2 turmas por dia, 3 dias por semana, e foi uma loucura. Eu falei, não, então vamos fazer um slam. E aí ele falou, mas como que a gente vai fazer? Ah, vamos perguntar quem tem interesse lá em montar um coletivo dentro de quem participou ali. Aí nisso, aí a Erika conversando lá com o pessoal, a gente veio a Ana Favorim, aí a Rai, né, Raio Lunar, que é a Rayane Rodrigues, a Cifra Sol e o Vinícius Devec, que daí todos tinham participado, né, da oficina, e a gente falou, vamos fazer então. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E aí, como tinha sido em novembro, a Flynn, a gente meio que em dezembro meio que esquematizou isso, aí em janeiro a gente falou, vamos botar para rodar, e aí como? Aí falou, vamos fazer aonde? Aí a gente começou a questão do nome, né? Então, pé de barro, pé vermelho, e o que vai fazer e tal, o que vocês acham, 4x4, e nessas vibes. Uhum. Aí, ok. Decidimos o nome, falamos, vamos pra onde? Vamos pro centro, porque aqui é foda a gente fazer descentralizado, que o pessoal chegar ali é difícil. Ali a gente consegue, todo mundo vem, pega um busão só, e gente de fora, se quiser vir também, pode colar, tal, que daí a intenção também era trazer a galera da região, e a gente escolheu a praça ali da prefeitura. E aí foi o momento que eu entrei em contato com o pessoal fiz um projeto, né? Eu levei para a Secretaria de Cultura para a gente conseguir um apoio, né? Liberação do espaço, daí a gente queria o banheiro também, a gente escolheu justamente ali a praça, porque a gente sabe que tem os banheiros embaixo, também na questão central. E ele falou, vamos fazer lá. Aí ele falou assim, mas como que a gente vai movimentar? Tipo, ninguém sabe o que é slam, tá ligado? Tipo, você chega com a galera slam, eu penso que é islamismo lá, ó, o cara lá do Talibã. Entendeu? A galera não tem noção. E aí a gente pegou e falou assim, não, então vamos fazer um sarau. Então daí a gente começou primeiro com o sarau pé vermelho. A gente fez o sarau pé vermelho, se não me engano, foi no final de janeiro ou no começo de fevereiro ali de 2019. E aí a gente pegou e fez, começou a fazer o slam já em fevereiro. Falou, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Daí, ok. Por quê? Porque o slam ele funciona da seguinte maneira. Eles existem os slams, né, espalhados aí por todo o estado. E aí o slam ele é um campeonato de poesia falada, e ele faz parte de um circuito. Dentro desse circuito, você passa pela seu slam, depois você vai para uma final do seu slam, e aí você tem uma etapa estadual, uma etapa nacional e a etapa mundial, né? E aí a gente entrou, daí em 2018, até 2018, quem que mandava representante só tinha um slam no Paraná, que era o slam contra-ataque. Anteriormente tinha já o slam Verbo Divino, foi o primeiro mesmo, só que ele ficou sem fazer, que daí não era nem de Curitiba, era de São José dos Pinhais. Ele ficou sem fazer, aí o Slam Contra-Ataque fazia, e aí o Slam Contra-Ataque que mandava representante para o Slam BR. Aí em 2019 a gente começou a fazer, daí a gente foi verificar, falou assim, que em 2018 mesmo eu e a Erika fomos pro Slam BR, para assistir lá, tal, ver como é que era, aproveitar que estava quente todo, né, aquela questão. E aí a gente já meio que pegou ali os contatos. E aí a gente viu como que era. Tinha que fazer 5 edições mais uma final no ano. Para daí você poder participar do estadual. Aí em 2019 a gente começou a fazer as edições mensais em fevereiro. E aí começamos já a entrar em contato com o Slam Contra-Ataque, falando que agora a gente existia. Ó,
agora a gente existe, então a gente precisa fazer uma etapa estadual. E aí, em 2019 foi um ano muito massa, porque daí começou também Foz, do Iguaçu, fez o Slam de la Fronteira, e aí veio também o Slam das Gurias, CWB, que foi um que começou na UFPR também. E aí, então, já tinha um circuito, né? Já tinha um circuito. O Slam Alferes Poeta também foi o primeiro slam periférico que é feito na favela do Parolim, lá em Curitiba também. Então já tinha um circuito. E aí a gente falou assim, pô, e aí agora a gente precisa se organizar. E aí foi quando a gente começou a fazer a organização, né? Por quê? Porque tinha que ser presencial. E aí a gente não sabia como a gente ia fazer. A gente começou concomitante ao Slam Pé Vermelho, que estava acontecendo mensalmente, todo terceiro domingo do mês, às 16 horas na Praça Renato Celidônio, famosa Praça da Prefs. Concomitante, a gente começou essa discussão aí com o circuito. Por quê? Porque a gente queria mandar os nossos poetas para onde for, até o mais longe que eles chegarem, né? Uhum. E aí foi isso. Daí, em 2019, a gente fez, não lembro quantas edições agora, mas acho que foram umas 8 edições. Fizemos uma edição especial no Parque das Palmeiras, na biblioteca, no aniversário das Palmeiras também. Fizemos alguns saraus. Não lembro se ainda foi em 2019, mas a gente participou daí. Foi em 2019, que foi presencial. Daí a gente já conseguiu também participar da virada cultural. Já participamos da virada cultural, né? Tanto com o Slam Pé Vermelho, quanto com o Slam das Minas, que daí foi uma iniciativa da Érica e das meninas do coletivo da Ana e da Rai, em fazer esse Slam aqui, que daí não é no circuito, né? Mas ele ficou meio que assim, uma vez por ano pelo menos. E aí a gente conseguiu, em 2019, enviar para o Slam Paraná 3 representantes, porque como tinha um número ali X, a gente enviou 3 representantes. Foi o Bolinha Podre, a Madu e a Drica. Que daí a gente foi o primeiro, assim, que daí a gente falou, porra, que da hora, vamos mandar a Maringaense para Curitiba. Daí a gente, como tinha que ser presencial, aí tinha que ser em Curitiba, porque daí era mais fácil, porque a maioria dos slams eram lá. E aí a gente, nesse primeiro momento, a gente fez parte ali da organização, né? Era uma organização ampla, onde todos os slams estavam ali dentro do grupo. Então, imagina como que era. Dentro de um grupo, conversando e fazendo acontecer a primeira edição do campeonato. E aí a gente conseguiu bastante apoio, né? O pessoal lá de Curitiba conseguiu bastante apoio de diversas frentes lá, principalmente sindicatos, assim, né? E aí a gente fez uma rifa. Fez uma rifa. E aí também a gente tinha o Zine, né? Tem ainda o Zine. Então o Zine a gente vendia, né? Trocava, vendia ao preço que for, né? E aí fazia o caixa. E aí, para conseguir também juntar a grana mesmo para levar a galera para Curitiba, daí a gente fez uma rifa. Daí foi a rifa do Pé Vermelho. Daí a gente fez parceria com diversas galera aí, o Lazy Bulldog, a época que existia. Fez com o Sebo também, que o Gabriel acho que trabalhava, a gente pegou uns livros lá, pegou uns vales aí e fez uma rifa. Aí foi quando aconteceu o primeiro, daí 2019. Daí a gente foi para Curitiba. Fomos, eu fui também, porque daí acabei trabalhando na organização, a Érica foi a Ana também, do coletivo. E aí a gente pegou os 3 poetas e falou, vamos todo mundo. E fomos pro Slam. O Bolinha e a Drica, não lembro se a Drica, mas o Bolinha eu tenho certeza, ele ficou entre os 6 primeiros. Então já na primeira já tivemos entre os 6 primeiros ali, né? Em 2019 foi a Gabriela que ganhou, tal, mas ela acabou por alguns problemas, ela não foi até a etapa nacional, tal, lá. Aí foi bem triste, mano, triste, porque deu um trabalho do caramba e acabou que a gente não participou do BR, né? E aí em 2020 já não teria o BR mais presencial, assim. Sim. E aí veio a pandemia, né? Aí veio a pandemia, na verdade em 2020 a gente falou assim, não, esse ano... Daí o que aconteceu, na verdade?
Fizemos lá o Slam Paraná, ok. Voltamos para Maringá. E aí a gente falou assim, mano, a gente tem que trazer o Slam pra Maringá, velho. Não tem esse negócio de ficar indo pra Curitiba aí, tá com nada. Pô, tem que descentralizar, né? Aquela conversa nossa de sempre, né? Tem que Aham. centralizar, sair da capital e bababá. E aí a gente meio que reduziu esse grupo. Reduziu a 4 pessoas, assim, mais ou menos. Que daí era o Nip na época, que é do Slam Alferes, o Emerson do Slam Contra-Ataque, e ficou eu e a Erika do Slam Pé Vermelho. E aí a gente ficamos, falando, vamos trazer para Maringá. Aí foi onde em 2019 mesmo. Não, daí no começo de 2020 a gente se inscreveu pro Aniceto, pro Slam Paraná. Daí a gente falou assim: vamos trazer o Slam Paraná para Maringá e nós vai colocar todo mundo dentro de uma van e vai trazer pra praça, filho. Vamos fazer aqui, acabou esse negócio de capital. E aí a gente se inscreveu. Se inscreveu, concomitante também inscrevemos o projeto do Slam Pé Vermelho, né? E aí fizemos a primeira edição, março, fizemos na praça. E aí um dia depois, lockdown da nossa segunda edição. E aí a gente falou: e agora, gente? O que a gente vai fazer? Aí no começo a gente não tinha noção, né, que ia durar 1 ano e meio, né? 2 anos quase. Aí a gente falou: vamos manter, vamos fazer online. Aí a gente começou a fazer online. Só que primeiro a gente fez uns online meio assim de teste. Fomos fazendo teste. Primeiro mandava vídeo, a gente colocava no nosso IG e mandava pro History. Só que a gente viu que dava muita fanfic, né? Tipo, a galerinha lá que curte o menino mais bonito do Paraná vai lá e vota todo mundo nele. Aí a Aham. menina popstar vai lá, todo mundo vota nela. Aí a gente olhava, tipo, ninguém curte a página e todo mundo vota. Eu falei, ô, gente, virou zona essa parada. Aí a gente começou a mudar os formatos. Fomos fazendo de outras maneiras, fomos testando até o formato que a gente chegou hoje. Daí a gente faz no tete a tete. Não tem esse negócio aí de mandar vídeo aí e dar nota por fora. Daí a gente começou a Aham. fazer via YouTube. Daí a gente coloca todo mundo dentro do Zoom, jurado e poeta, e vamos fazendo. Vamos fazendo, vamos fazendo, vamos fazendo. Aí beleza. Aí 2020 ficamos fazendo nisso. E aí 2020 foi bem flexível, assim, por quê? Porque como a gente faz parte do circuito, vem as instruções do Slam BR para o PR. Aí o PR ele vem e distribui as informações de acordo com né, para daí acontecer. Então 2020 foi bem tranquilo porque eles não exigiram que tipo tinha essa exigência, né? 5 edições mais uma final. 2020 eles não exigiram, falou assim, ó, a gente sabe como que tá, porque daí, tipo, teve muita gente que não conseguiu fazer, né, tal. Falou assim, ó, quem quiser pode fazer uma edição só, ou pode fazer 10 edições, ou pode mandar o campeão do ano passado, só que aí não vai valer vaga pro Mundial, que é na França, né? E aí, é na França, mas vai mudar também. Mas aí pegou e falou, não, ok. E aí nesse ano também nasceu um outro slam, que foi o Slam Voz das Minas, LGBT. E aí o de Foz meio que morreu já em 2019. E aí ano passado a gente teve alguns, o Alferes, os das Gurias, tivemos o Pé Vermelho, o das Minas, o Contra-Ataque. Só que a gente não conseguiu o do Resistência Surda, é isso aí. Que também tem um, verdade, esqueci de comentar, mas tem um slam Resistência Surda de Curitiba, que é para surdos e intérpretes. E aí a gente conseguiu juntar ainda uma galera. E aí a gente fez online, e foi a primeira vez que a gente fez aqui em Maringá. Que daí, como eu tava mais eu e a Erika à frente, assim, o Emerson e o Nip também à frente, mas eles eram mais distantes nessa questão da produção. E não saiu o Aniceto, né? Aí a gente falou, vamos fazer na raça. A gente já tinha testado com o Pé Vermelho diversas vezes e tal. E aí a gente fez primeira vez, 2020, aqui online. E aí foi um perrengue, porque eu e a Erika, um do lado do outro, assim, numa mesinha, e um monitor, e fazendo tal, ok.
Pá, só que aí nesse ano a gente fez por vídeo. O povo mandava os vídeos e aí os jurados eram online, só que o povo mandava o vídeo. Porque alguns poetas falaram que não tinha acesso lá tal, e pra gente dar uma democratizada nesse primeiro momento a gente não fez por vídeos. E aí foi horrível. Acabou. No meio do evento, eu tava no notebook. No meio do evento, meu notebook travou. Eu que era o apresentador, né? Travou meu notebook. Eu tive que entrar pelo celular, continuei pelo celular. O YouTube não liberou a página do Slam Paraná. Aí a gente ia fazer pelo YouTube, foi pro Facebook. Tudo que tinha que dar errado, deu errado no Slam 2020, Paraná. Tudo que tinha que dar de errado, deu errado. Mas deu certo. Daí a menina, a Preta Mar, ela é de Londrina, dos Voz das Minas, e LGBT, e a mais. Aí ela ganhou e foi nossa representante no Slam BR 2020. 2020 online. Não foi muito pra frente, mas foi muito bom, né? Porque daí, tipo, primeira vez, né, que a gente conseguiu adentrar ali via campeonato, né? E aí foi isso. Foi 2020, ali foi correria também. E aí saiu o Aniceto, né? Aí saiu o Aniceto, só que a gente ainda não sabia o que ia fazer. Porque daí a gente não sabia se voltava o presencial, se ia voltar algum dia, né? Entendi. Se ia Ainda não continuar, sabemos. ainda não sabemos. E aí teve isso. Daí em 2021 a gente entrou já no online, né? Entramos já no online ali no 2021. Só que aí já no começo já foi mais rígido. O Slam BR ele já falou que como não valia, 2020 não ia valer para a Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo também já eles estavam falando que ia ser presencial. Aí acabou que teve online e a representante, a Jéssica Campos, né, inclusive vai fazer oficina amanhã, ela foi para lá representar, tal. Só que lá é o Slam da França lá, a galera não curte muito porque meio que é um cara que faz. E aí, tipo, sempre o pessoal que tem a região lá que fala francês ou da França que ganha, aí ou inglês, ainda, tipo, aí não tinha muito latino-americano, não tinha os espanhóis também, tipo, que quem fala espanhol ali não tinha muita representatividade. Eles estão mudando, né? Agora, o circuito. Mas até então era lá. E aí, em 2021 agora, daí a gente teve, né, a reunião lá com os daí eu já o NIP saiu da organização e ficou eu e a Erika e o Emerson. Daí a gente foi conversar, né, porque daí estava previsto já para o Slam acontecer no formato Aniceto Mate, né? E aí a gente foi ver como que ia ficar. E aí ficou indeciso ainda, porque quando parecia que ia voltar, veio uma nova onda, né, do corona. Então daí o pessoal falou assim, ó, esse ano mudou o circuito. Agora a gente tem, né, o Slam Paraná, que é o representante do Paraná, aí vai para o Slam BR. Aí o Slam BR, agora eles inventaram uma nova etapa, que é a etapa Abiyala. Que é, Abiyala é o nome da América, né, como os indígenas chamavam lá, né, os povos nativos chamavam. E aí, para não falar Copa América, por essa questão, né, tal, de representatividade e tal, aí é a etapa Abiyala, que daí vai ser a Copa das Américas, e esse ano vai ser no Rio de Janeiro. Ano que vem, salvo engano, vai ser na Colômbia e tal, e aí e ele vai pulando, né? E aí, diversos Slam Masters de diversos nacionais, eles se juntaram e estão aí vendo uma Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo mais representativa mesmo. E aí, se essa Abiyala. Então, daí esse ano, Paraná, por isso que vai ser mais cedo, inclusive. Porque daí, normalmente, a gente fazia em outubro ali, aí novembro era o BR, e aí para mandar para março. Agora a gente encerrou já em agosto, já fizemos a nossa final do Pé Vermelho, vai ter amanhã, depois de amanhã, o Paraná, porque daí vai ter o Brasil, e aí depois vai ter o Abiyala até novembro. Então daí já mudou todo o circuito, por isso que está fazendo mais cedo. Mas aí foram flexíveis também em algumas coisas, falaram assim, ó,
tem que fazer no mínimo 3 edições, tal, né? 2 e mais uma final, ou também pode fazer, né? Mas aí ficou mais flexível. E aí a gente fez, né, do Pé Vermelho, todas as edições mensais, como de praxe, né? Fevereiro até agora agosto. E aí tivemos o projeto do Slam Pé Vermelho, né? Que contou com formações também, contou todo mês com um slam. E aí a gente fez a nossa final. E aí agora vai ser o Paraná. Que é o Paraná é a próxima etapa. A gente mandou 3, foi Bolinha, a Drica, de novo, e a Lorna, que é, agora eu vi o nome lá, né? Black Melanin, que daí inclusive é do Moçambique, é a menina do Moçambique. Porque foi isso que proporcionou, né, o online, né? A galera, no ano passado ainda a gente deu uma segurada, bem assim, tipo, não, só maringaense, Maringá e região, tal. Desse ano, com as oficinas, a gente não conseguiu segurar, porque daí era a galera do Brasil inteiro, inclusive teve um pessoal do México que participou, foi muito massa, participou uma galera de Moçambique, Angola, fez inscrição, eu não lembro se chegou da Angola, chegou a participar. Mas aí a gente fez essas formações. E aí agora vai rolar o Slam Paraná 2021 via Prêmio Aniceto Mate, que é o que tá na vez, né? Aí amanhã, né? Quem não sabe aí, as páginas @Slam Paraná, no YouTube, Facebook, Instagram. Amanhã tem formação. Daí a gente sempre gosta dessa questão, sabe? Ah, traz uma formação, traz alguma coisa, pá, e depois a gente faz o campeonato. Porque, tipo, é um campeonato, mas aí a gente não gosta muito de levar como campeonato. É porque tem um circuito, então a gente precisa ter, né? Essa Uhum. questão. Mas a gente sempre fala que quem compete ali não é poeta contra poeta, né? É a poesia contra a poesia, né? Nem sempre o melhor performático e com o texto decorado vai se sair bem. Às vezes um texto lido no celular, ou hoje em dia na tela, que é mais fácil de desbaratinar, né? Não sabe que tá lendo. Mas é isso que vale, né? Então, às vezes, a pessoa se toca mais com isso. E aí a gente vai ter amanhã, inclusive, uma formação que vai ser um esquenta slam, que daí com a Jéssica Campos, que foi a campeã, né, no ano passado do Slam BR, e aí representou na França ainda, na França, o Brasil. E aí domingo tem grande campeonato paranaense de poesia falada, o Slam Paraná 2021, né? Já estamos aí, que daí agora os slams participantes é o Voz das Minas, né? Lá de Londrina. Tem o Slam Alferes Poeta, que é do Parola, lá em Curitiba. O Slam das Gurias, CWE, e o Slam Pé Vermelho. E a gente tá com uma participação, como tem 2 Slam das Minas, né, tal, mas não só por isso, mas tem muita menina participando, assim, muita guria, e muita... Vixe, e o bagulho vai ser louco, porque daí as mulheres é pedrada, mano. Vixe, mulher, ela manda um aí que é cabreiro, né? E vamos ter. Inclusive, aqui, ó, em primeira mão pra vocês, ó, Ai, troféuzinho do Slam Paraná, ó, 2021 online, infelizmente online, que a gente queria estar fazendo uma festa muito louca esse ano, mas ainda estamos, né, nas restrições, né? Ainda estamos em pandemia, infelizmente. sim. Pois é, e ao longo dessa história, e dessa trajetória aí que você contou pra gente, o Slam, ele cresceu pra caramba, assim, né? É um projeto de sucesso, né? Tem seu público cativo, tem as pessoas que participam sempre, mas sempre tem gente nova chegando, né? Muito legal isso. A gente vê que foi um projeto que pegou, né? Na cidade, assim. Sim, a gente conseguiu bastante pessoa, assim, que, tipo, até nem sabia o que era, né, o slam e tal. E aí, tipo, começou a participar dos saraus e, tipo, Bolinha mesmo, Bolinha, né, que tá como representante aí também do Slam Pé Vermelho. Ele né, pegou ali no Batalha de Poesia. E aí ele começou a participar. Hoje ele tá no Slam SP. Hoje não, né? Ele vai participar sexta-feira que vem
do Slam SP, assim, que ele conseguiu vaga em outro Slam, e aí tá lá a Rai também, que é a nossa matemática, faz parte do coletivo. Ela começou a participar também mais especificamente do Slam Rachão Poético, que é do Ciríaco, que veio a primeira vez. Ela também ganhou vaga, também vai representar o Rachão Poético no Slam SP. E aí, então, tá, é bem legal, assim, que a gente viu que deu, né, uma expandida boa. Mas isso foi muito também uma questão da nossa insistência, sabe? Porque a gente não deixou cair a peteca, né? A gente, não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E aí estamos fazendo e estamos tomando a frente. E vamos, vai, 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 vai. A Erika sabe também, todo mês é uma correria danada, porque às vezes a gente faz. Agora a gente tá fazendo, né? Via Aniceto. Mas é na raça, né? A gente faz ali, né, no Dali mesmo. E é muito gratificante você achar diversas pessoas que vão lá, galera que compra o zine, galera que fala, nossa, não, vou ser jurado sim. A gente já teve jurados nossos aí que a gente passou até pro Slam BR, participaram ano passado do Slam BR. É muito massa isso que você tá lá assistindo, que a gente assiste o Slam às vezes assim, e a gente tá olhando assim do nada e fala, eu conheço esse jurado. Aí tipo, tá lá no outro Slam e tal. Conheço esse poeta, a gente acabou, né, assistindo outros diversos que vêm pra cá, pro nosso. E aí também, e ano que vem também, a gente tá de novo aí com Batalha de Poesia. Então, a galera aí que quer formação, vai ter formação, porque o que a gente gosta de dar formação, vou parar de dar formação para vocês, porque vocês não aproveitam, não participam. Tô brincando, a gente não para não. Mas ano que vem vai ter de novo Batalha de Poesia, agora numa versão ampliada, via Profice, né? A Erika foi não contemplada, né? Ela foi aprovada, porque daí você só é contemplado depois que você capta, né? Então, daí ela foi que daí são 3 edições. São Maringá, Campo Mourão e Sarandi. Por enquanto está planejado. Então, ano que vem também tem mais batalha de poesia. Queremos levar aí para mais longe. E lógico, vai ter Slam Paraná também. A gente está pensando em outras coisas aí, né? Outros formatos, tentar disseminar mais, né? A palavra do Islã pelo estado do Paraná. E aí, mas estamos aí. Estamos aí. Mas amanhã e depois de amanhã tá garantido. Sim. Mais uma pergunta sobre o Slam, porque Acho vocês que tá tiveram e vem sem o tendo, áudio. porque amanhã também tem Libras, né? Rachel, Então, tá sem o áudio. oi. Eu não tô te ouvindo. Ai, meu Deus. Oi. E agora? Não veio. Ih, gente, não sei o que acontece. Eu não Você tá com sei. fone. Às vezes esses fones de sem fio acaba a bateria e aí não É, dá. não, eu tô sem fone, na verdade. Eu não, Não? não tô te ouvindo. Ai, meu Deus. Eu não sei agora o que acontece. Ó, É a o meu Sueli. celular, será? Às vezes é o meu celular, gente. Vamos lá. Ó, Ó, aí ó. O pessoal tá te ouvindo, sou eu que não tô te ouvindo. Então pode. pois é. E agora? Não sei, Agora tô então vou ouvindo. mandar pro. Ai, e agora, gente? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Ouviu? Aham. Pronto. Então, é porque tem uma novidade aqui no Instagram que tem um microfonezinho, né? Aí eu fui fechar, porque meus cachorros começaram a latir aqui, e aí eu acho que deve ter sido isso, então, que mudou alguma coisa aí, talvez. Não sei. Não, mas Mas o agora que eu eu tô ouvindo. queria, tá, o que eu queria te perguntar é sobre essa questão da Libras, né? Porque houve um momento que vocês fizeram aquele sarau, o primeiro sarau surdo, né? Para surdos, que teve intérprete, teve sinalização.
E aí, de uns tempos para cá, sempre vocês estão trabalhando com intérprete de Libras, né? Inclusive, domingo, no Slam Paraná, vai ser acessível, né? Acessível em Libras. Então, eu queria que você comentasse com a gente essa experiência, como foi que surgiu isso e como que tem sido esse trabalho e essa recepção, né? Ah, sim. Então, a questão da Libras, na verdade, ela vem desde o Slam Paraná 2019. Por quê? Porque lá em Curitiba, ele tem o Slam. Resistência Putz, surda. eu esqueci agora, mas é o Slam que tem lá, eu falei o nome, eu acho que é o Slam Resistência Resistência Surda. surda. Slam Resistência Surda, isso. Tem o Slam Resistência Surda, né? E aí, lá em 2019 a gente já tinha planejado que tinha que ter a Libras e tal. Só que aí a gente teve um problema, porque a gente fez o evento no dia do Enem. E Hum, aí o pessoal da Libras, eles sempre vão para a questão do Enem, e aí a gente acabou que não conseguiu. Só que em 2019 também, a gente já tinha experimentado com o Renan e com a Elo a tradução na virada. Porque eles, tipo, apareceram lá, foram lá assistir, daí a prima da Elo tava lá também, e aí eles começaram a fazer ali, tal, sem, né, nada assim, né, sem a gente saber também ali, né, a gente viu depois até. E aí foi muito legal, porque daí começou a vir um pessoal, né, e aí em 2019, 2019, isso, 2019, o Miguel, ele veio com uma reivindicação que tinha um pessoal, né, da comunidade surda que estavam pleiteando um maior espaço na festa, tal. E aí ele falou assim: Pedro, você não quer fazer um slam? Daí eu olhei assim e falei: faço. Tipo, faço. Aí o Alan veio, né, junto com a Arena das Artes, tal, o Renan. E aí eles falaram assim, ó, a gente vai trazer um pessoal para oficinas, tal, inclusive a Vitória Pedroni, que ela é daqui de Maringá ou da região, tal, e ela estava fazendo mestrado em tradução lá em Santa Catarina, tal, e aí ela vinha dar uma oficina e eles trouxeram também outros pessoais. Aí tipo, se eles falaram, ah, vamos fazer então mesas, tal, vamos fazer oficinas. E aí a gente finaliza com um slam, tal. E aí eu falei, tá, legal. Daí a gente fez, daí teve o Cláudio Mourão, que é da URGS, daí veio a Vitória, veio o Gustavo, que também é de Santa Catarina, que é o GG Surf, e aí o Guzmão, que eu acho que é o que chamam ele, e aí veio o Léo Castilho. O Léo Castilho é do Slam do Corpo, de São Paulo. E aí foi muito rica a experiência, porque daí a gente foi ver a oficina do Cláudio, né? A Erika até já chegou a fazer uma introdução a Libras na época, mas não foi para frente. Mas aí o Alan tava nessa frente ali, daí tanto que o Alan e a Vitória, que eu lembro que a gente estava conversando, conversou mais. E aí apareceu essa oportunidade. Aí no começo a gente falou, mas será que a gente faz um sarau, um slam mesmo? Será que não é bom um sarau, tal? Eu falei, não, dá para tentar. Porque o Léo ele já tinha a experiência, né? E uhum. aí o medo maior era se os poetas surdos iam querer participar do slam ali naquele momento, né? E a gente falou, não, nem que a gente pegue tipo, como se fosse um evento de convidados, né? E aí quem vier ministrar participa. E aí, qualquer coisa, a gente convida uns 2 ouvintes ali para participar também. E foi isso que aconteceu. A gente fez lá no. Não lembro qual auditório que era, acho que era Capitu, que era o Sertões e o Capitu, né? Aí a gente fez lotou. Acho que, nossa, acho que foi o evento que mais bombou naquele dia lá. Só perdia pra mesa principal mesmo. E, tipo, lotou, assim, as 300 pessoas no auditório. E aí a gente fazendo aquela. E, tipo, foi muito boa a experiência, assim. É meio estranho, assim, pra gente, porque a gente não sabe a língua. Então, daí a gente fica acanhado, né? Mas foi muito bom a troca com os intérpretes.
O Léo também, ele é muito foda, assim, então, tipo, foi bem tranquilo. Acabou que foi sendo bem tranquilo, assim, essa parte, porque daí eu acabei como apresentador também, né? Daí eu fiz lá a apresentação, tudo, chamamos, a Vitória ganhou, inclusive, foi bem legal, porque até o pessoal que participou das oficinas foram lá, a gente teve, não é microfone aberto que fala, né? Corpo aberto. Então daí teve esses momentos que teve pessoas que participaram, inclusive a Ana Paula, que participou também, ela chegou depois de ir no slam presencial com a gente lá, e o Renan foi fazendo a interpretação, e foi tipo um pós, assim, que veio muito massa, veio muito da hora. E aí no Slam Pé Vermelho a gente já viu essa oportunidade, porque a Érica, na verdade, ela já tinha ganho essa cena, né? Falou assim, ó, o foda é que a gente não tem intérprete. Então a gente não consegue fazer. E aí, o que, que a gente vai fazer? Ah, vamos meter formação. Vamos meter formação. Inclusive, é uma formação que ainda vai acontecer pelo Slam Pé Vermelho, agora dia 25 e 26 de setembro. Né? Quem conhece poetas surdos, quem conhece intérpretes de Libras, por favor, divulguem, né? Lá no Slam Pé Vermelho. E aí, a Érica falou, vamos trazer formação. E aí foi nessa, por quê? Porque a ideia é formar os intérpretes para a gente ter eles aqui, né? Para a gente ter nos presenciais, né? Participando e tendo novamente o pessoal lá de Curitiba participando e tal. E aí já foi uma premissa que a gente já colocou no Paraná. Quando a gente fez o projeto, a gente falou assim, ó, vai ter intérprete, tanto na oficina, quanto no negócio, no dia do evento. E aí a gente veio desenvolvendo uma parceria com a Arena e com a Elo também, nesses últimos projetos, que foi a questão deles realizarem a interpretação. Não ia ter no Slam Pé Vermelho. Ia ter só no último. Só que daí a gente falou, mano, mas e aí? Será que a galera não tem que ir se acostumando, tá ligado? Aí eles vão assistindo, vamos integrando, né? E aí foi o que aconteceu. Deu muito resultado. Nesse de agora do Slam Paraná não são eles que vão fazer as interpretações. Mas vai ser um pessoal lá de São Paulo, que inclusive a Érica que vai vir dar a oficina. E eles já fizeram, daí foi massa, porque eles, nesse meio de tempo, já a Elo e o Renan, né? Já começaram a fazer outros cursos que viram na internet com os intérpretes, porque é bem difícil, a gente sabe que é da área da cultura, assim, intérprete para espetáculo, para poesia. Normalmente eles pedem, tipo, dias antes, textos, para estudar, e porque não é do meio, né? Ele não é algo que eles trabalham corriqueiramente. E aí no slam tem essa questão que, tipo, não existe isso, né? Você não sabe o que o poeta vai mandar, você não sabe o texto que vai ser, quem que vai passar. E aí foi muito bom esse estudo, foi muito bom essa relação, que daí a gente está conseguindo trazer, assim, de forma mais palpável para a gente dar. É a questão da acessibilidade também, né? A questão da integração, né? Não é nem inclusão, eu falo que é integrar mesmo, né? A gente ter porque é um público que tem as mesmas necessidades que todos os outros públicos. Então, a gente conseguir trazer e fazer essa ligação foi muito boa. E principalmente até para o Paraná, né? Porque daí, vendo que a gente está continuando, está dando continuidade, ver se outros slams, né, surdos não aparecem, não voltam os que tinham. Inclusive a Gabi, que é uma poeta surda lá de Curitiba, ela já foi representante do Paraná no Slam BR em 2018, que daí ela foi campeã do Slam Contra-Ataque. Então o Paraná já tem uma carga muito forte assim dessa representatividade de poetas surdos. Então daí a gente tá mantendo e tá querendo que evoluir, né? Até porque também agora em Maringá vários editais começaram a ter essa questão da acessibilidade. E é o que na verdade vai só crescer, né? Tipo, então a gente já tá fazendo, já tá não se antecipando, né? A gente já tá, na verdade, fazendo o que a gente já deveria estar fazendo faz muito tempo, mas agora de uma forma mais efetiva, que a gente está conseguindo manter, assim, e foi muito massa, muito bom, né? Essa questão, porque
é, as experiências, né? As experiências que a gente vai tendo e agregam, ficam muito ricas, né? Essas trocas, assim. Aham. E vocês têm conseguido chegar no público surdo, enquanto plateia também? Sim, algumas pessoas, elas estão vindo. A Ana Paula, por exemplo, ela chegou a participar do slam presencial, né? Então a gente estava já começando a criar essa relação, já era algo que a gente tinha para 2020, ter essa relação Uhum. mais profunda. E aí a própria Elo e o Renan, eles estão trazendo um público assim que é surdo e que tá dando feedbacks até pra gente, né? Ó, tá muito pequeno, tem que ficar mais perto. E aí, tipo, a gente tá adaptando ainda, né? Estamos aprendendo junto com eles. E ainda temos um público pequeno, né? Mas a intenção é que a gente se aprofunde cada vez mais, não para a gente fazer um slam surdo, mas para que tenha a possibilidade de existir, quem sabe, né? E aí não para a gente, para eles, não vou lá, porque tem muita questão, né? Às vezes, não vou lá no Pé Vermelho, não sei se vai ter intérprete, tá? E aí ter, né? Não, vai ter um lá que é pá e rola. E aí quando ele Uhum. rolar com o nosso, rola com o nosso, e tá rolando por enquanto, né? A gente tá legendando todos os vídeos agora, né? Na verdade, a gente ia começar a legendar, aí o Instagram lá e o YouTube, eles estão legendando automático. Mas aí eu cheguei até a fazer alguns cursos de acessibilidade e tal, para fazer essas questões assim, programas, né? Os programas para usar, tem questão, porque não é simplesmente você botar ali, né, a legenda, você tem a questão de tempo de leitura, todas essas questões de visibilidade na pira da tela, assim. Então a gente está Uhum. trazendo bastante isso para a gente conseguir realmente ter esse contato e não ser somente falar, tem acessibilidade, né? Mas ter essa troca. A intenção é que tenha essa troca e que eles venham e que a gente consiga ir, e o que a gente precisar, a gente consiga realizar junto, né? Uhum. Que massa. Pedro, mais algum projeto, mais alguma ação, mais alguma coisa que você queira contar ou comentar para deixar registrado nessa nossa conversa? Ah, na verdade, tem a coletiva, né? A coletiva também é um projeto aí que desde 2017 a gente vem desenvolvendo, que é um espaço cultural aqui na cidade, né? Como eu acabei falando ali, eu acabei pulando na linha do tempo, porque daí se mistura, né? A gente vai trabalhando em diversas coisas, assim. E a coletiva, que é um centro cultural, que daí a gente começou lá em 2017, a idealização do projeto, né? Um objetivo inicial de participar do edital da Via Par Cultural, que era um edital de fomento que a gente tinha aqui na cidade, né? E aí, em 2018, a gente executou tal, via Lei Rouanet, fomos aprovados via Lei Rouanet, tivemos diversas ações de formação em diversas áreas, né? Literatura, artes visuais, música, culturas populares. E aí sempre encerrava, e daí encerramos essas oficinas com eventos na rua. Sem contar que também a gente tinha espaço, momentos expositivos lá, né, no Centro Cultural. Com a pandemia, meio que a gente quase caiu na estatística, mas a gente conseguiu fazer algumas ações, né? A gente fez o Tá na Casa, que daí é um projeto de artistas autorais, que daí foram diversos artistas, diversos programas em que a gente fazia, né, as músicas e tinha uma entrevista falando também nesse sentido de registro, né, da produção durante a pandemia. Depois com a rede, né, que foi uma rede que estivemos juntos também ali na frente e depois você desbanchou lá, que ajudou bastante pessoas. A gente fez o Tá na Rede, né, que foi o festival também de músicas autorais. E aí agora a gente está voltando assim com o espaço. A gente está alocando espaço para diversos projetos. Tivemos o projeto da Laura,
que foi o artesanato em Maringá, né? A identidade do artesanato em Maringá, que teve oficinas ali eu acho que lá foi reciclagem e bijuterias, né? Cerâmica e bijuterias. Tivemos alguns ensaios do projeto Voz à Malta, que também é o CD do Nicolas Emanuel, que é produtor aqui da Casa Amarela, que vai sair. Tivemos diversas ações do Coletivo Pé Vermelho, que daí algumas gravações a gente, com essa questão das lives e tal, a gente montou meio que um aparato ali de transmissão ali, né? Com equipamentos próprios até, equipamentos do espaço. E então a gente teve diversas ações do próprio o Slam Paraná 2020 foi lá, né? Tivemos o Slam Pé Vermelho, a final do Slam Pé Vermelho foi lá, agora as ações que a gente está fazendo do Slam Pé Vermelho estamos fazendo lá na coletiva. E está rodando também o Residência Coletiva, que é uma residência de artistas visuais, né? Que a Isabel está de curadora, a Cris Agostinho e o Maddox. E aí tem o Paolo, tá como curador, co-curador, né? E aí é um projeto da coletiva, né? Em que a Isabel encabeçou junto com o Diogo e o Momô, Felipe, né? Felipe Moraes, para que eles estão fazendo uma residência artística e vai desencadear também em exposições. Aí vai ser a volta do espaço expositivo lá da coletiva, que, né, voltar a ter visitas lá, né? E também para o ano que vai ter, agora o Tá na Casa 2, que a gente vai fazer em parceria com a Hurricane, que daí a gente vai fazer um crowdfunding, porque mesmo que tenha passado praticamente, né, a pandemia, ainda estamos em pandemia, e a gente ficou com o espaço fechado muito tempo, e a gente ainda está com escassez de recursos, então a gente vai buscar, por meio do crowdfunding e a exibição desse programa, apoio, né, da galera, né? Vamos ter produtos lá da Hurricane e tal, descontos, produtos de bandas autorais. Vai estar bem legal, já está gravado, está para sair já. Vamos ter ainda o Tá na Casa 3, que daí é um projeto também do Aniceto, que daí era um festival, só que daí devido às condições, né, virou um festival mais autoral. Vai ver se o Tá na Casa 3 provavelmente sai esse ano ainda. E pro ano que vem ainda tem a Charanga Coletiva, que também é um projeto lá da coletiva que vai para músicos, né? Daí a charanga é tipo uma orquestra de sopro, né? Que eles falam, que é menor. E aí vai ter a charanga, vai ter tipo residência para músicos, né? E aí vai desenvolver essa charanga coletiva, né? E Esse aí projeto então. é da coletiva também? Isso, é um projeto cabeçado pelo Marco Sala, e aí com a produção do Diogo e do Felipe. Daí foram dois projetos que foram inscritos direcionados para o espaço, assim, né? Em parceria com cooperados da Macuco, mas direcionado para o espaço, para a utilização e ocupação do espaço. Então, estamos lá, estamos trabalhando aí, né? E curtam lá também, né? @coletivomm, que estamos tendo oficinas também de produção musical, que via territórios, né? Vamos ter uma exposição também via Aldir Blanc. Então, estamos andando, estamos tentando voltar a respirar, né? E o Slam Paraná vai ser lá também, vai ser transmitido de lá. E aí mas eu creio que seja isso, assim, num apanhadão, assim, é isso mesmo. Sim. Não, deu pra gente registrar bem a sua história e registrar bem também esse momento que a gente está passando, né? Porque a gente falou de projeto, de espaço, de várias coisas. Então, eu te agradeço, Pedro, pelo tempo que a gente passou junto aqui, pela disponibilidade de contar a história em detalhes e desejar sucesso para o Slam Paraná, convidar o pessoal para assistir a oficina amanhã, né? Deixo você fazer o convite, mas só para finalizar, assim, desejar sorte e sucesso aí nos projetos que virão, na trajetória, e agradecer. E deixar para você aí finalizar com o convitinho.
Eu que agradeço, né, ao convite, né, é engraçado e interessante, né, ao mesmo tempo, reviver isso daí, e às vezes até coisa que a gente nem sabia mais, né, mas é isso aí, Slam Paraná, amanhã a gente tem oficina do Esquenta Slam com a Jéssica Campos, a partir das 2 horas da tarde no YouTube do Slam Paraná e no Facebook também. Então daí ela vai falar sobre poesias, poesia online, como você se portar com a câmera, como é essa questão de se apresentar em slams online, porque agora, querendo ou não, a gente vai ter a volta, mas não vai sair do pezinho da internet. Então é sempre bom, né? E aí no domingão, dia 12, 3 horas da tarde, Slam Paraná, 12 finalistas aí em busca da vaga para o Slam BR, valendo, né, o título de campeão paranaense e leva para casa aqui, ó, o nosso troféu lindaço. Gostei muito, achei muito massa esse troféu. E obrigado, Dois Coelhos, Rachel, pessoal aí que assistiu a gente. Tamo junto, qualquer coisa. pedromarques.cultura aí no Instagram. Sigam as redes dos slams aí, Slam Paraná, Slam Pé Vermelho. Sigam a página coletiva MM também lá, que é projeto tudo nosso. E tamo junto. Obrigadão. Obrigada eu, Pedro. Boa noite e até mais, então.